Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music. Hoje no Salada Net a gente fala de sexo. Sexo com a psicóloga e sexóloga Carla Ceccarello, autora do livro Sexualmente, nós queremos discutir a relação. Tudo bom, Carla? Tudo bem, Mauro. Prazer ter você aqui e falar do seu tema, que é um tema tão importante para todos nós, né? É verdade, é essencial, né? Eu queria começar falando com você sobre até um tema de uma entrevista sua para a revista Elegance, né? É isso. Que é o sexo casual, que está bem em moda hoje. E eu queria saber por que ele está em moda mais hoje do que sempre. Hoje, o papel tanto do homem como da mulher mudou muito na sociedade, né? E hoje, essa mulher, ela já exige do homem uma performance muito diferente do que desse homem que antigamente se procurava para casar. Você fala performance sexual ou performance em todos os aspectos? De um modo geral. E aí, esse homem, esse novo homem que está aí, ele também não sabe muito bem como lidar com essa nova mulher. Então, o que acontece? Hoje não se casa tão mais cedo. A mulher hoje, ela escolhe muito bem com quem ela quer se relacionar e ela se vê no direito de, por exemplo, se relacionar com um hoje, outro amanhã, outro depois, né? Sem aquela culpa de que ela está sendo aí, né, vista como a vagabunda, a errada na história, né? Você acha que isso foi-se embora mesmo? Você acha que a mulher que tem essa atitude, que ela começa a ficar, né, que tem um sexo casual, ela não está preocupada mesmo? As pessoas não falam mais, ela não vai ficar, como se dizia antigamente, falada? Eu acho que ainda tem esse resquício, tem né? Machismo forte ainda, né? Isso ainda é muito forte. Mas a mulher, ela não está muito mais se importando tanto com isso. Ela realmente, ela parte para poder escolher com quem ela quer se relacionar. Hoje tá igual, assim? 50% não, a mulher, não tá a mulher ainda. Quer tanto quanto o homem o sexo casual? Não tá tanto ainda, né? Eu não diria que ela quer tanto sexo casual, mas ela se permite à medida que o sexo casual faz com que ela experimente novas relações, né? Muito embora optar pela solteirice não tem nada de errado nisso. Mas a maioria das pessoas vivenciam o sexo casual por um tempo, mas depois esperam encontrar alguém para se relacionar e dividir uma vida a dois. Tipo aquela coisa, né? Eu não encontrei o certo, eu vou me distraindo com os errados. É isso? É um pouco por aí, exatamente. E que cuidados essa pessoa que escolheu, pelo menos que temporariamente, pelo sexo casual, que cuidados ela tem que tomar? O preservativo, sem dúvida, tem que estar presente, né? Ou preservativo feminino ou masculino, carrega na bolsa, né? Porque as doenças estão rolando solta por aí, então você tem que tomar cuidado. Tomar cuidado em que tipo de situação também você se propõe, né? Porque você pode se meter em situações perigosas, violentas, não é verdade? Sem conhecer a pessoa. Outra coisa é conhecer, um pouquinho né? mais, exatamente. Aí vai para uma situação que você não sabe nem o que está rolando ali. Então, tomar cuidado com esse tipo de coisa, né? E só fazer o que realmente está afim. E você aqui em consultório, né, deve ouvir muita história. Quanto desse sexo casual chega a um namoro ou até mesmo um casamento? Eu não sei te quantificar isso, né? Mas, assim, pelo que eu me recordo, tem muitos casos assim, né? Ou então que conheceu pela internet, que isso hoje é muito comum, né? Enquanto algumas pessoas não acham isso muito seguro, para outras isso é extremamente seguro, né? Então você vê aí os sites de relacionamento, as agências de relacionamento crescendo a cada dia. Então, um relacionamento que seria... porque tem sites que são só para sexo, né? Sim. Eu já até entrevistei uma pessoa que tem um site que as pessoas que querem trair entram ali, né? É verdade, pessoas que querem casadas. ter um caso, exatamente, relações extraconjugais. E assim, mesmo nesses casos, muitas coisas acontecem mais sérias do que a pessoa prevê. E eu mesmo já tive um caso assim, né? Que ele era casado, encontrou uma pessoa na internet... E essa pessoa, ele se apaixonou por essa pessoa. E na primeira vez que se relacionou com ela, ela engravidou. Aí ficou um angu, negócio, porque ela também era casada. E aí você arrumou um grande enrosco, né? Ou não, então, porque de repente você resolve tudo. Porque também, se a pessoa estava procurando alguma coisa ali,
porque tava precisando já mudar alguma sem coisa, dúvida. né? É que não era, ele não queria a separação da esposa, Aham. entende? Então você cria, às vezes, uma situação muito mais complicada do que a que você já estava, né? Aham. Então tem que estar atento E a essas você coisas, atendeu né? isso? Assim, Atendi e o seu papel isso. qual era nessa situação? Então, por o meu exemplo? papel não é dizer fique com essa ou fique com aquela. Não, absolutamente, né? A pessoa é que tem que encontrar a resposta e o caminho dela. Mas ele entender um pouco o que tinha nesse casamento que era bom e o que deixou de ter, que o fez buscar uma outra relação fora. E o que essa relação despertou nele, que fez até com que ele se relacionasse numa condição em que não perguntou se ela se prevenia ou não. Ele também não usou nenhum tipo de preservativo para se prevenir de uma gravidez. Quer dizer, a coisa foi muito alucinante, aquela paixonite, e cegou completamente. E é claro, ele não assumiu essa nova mulher, continuou com a mulher dele mesmo, né? Porém, com mais um filho agora para poder cuidar. Agora você citou um exemplo, né, de um casal casado que deu essa confusão toda por conta da internet, que às vezes a pessoa tá ali só se distraindo um pouco, né? E a vida muda completamente. Mas outro tema que eu acho importante também é o sexo num casamento de mais tempo, né? Que vai passando o tempo, você não tem mais aquele mesmo interesse do começo, né? As coisas vão mudando, às vezes pode até melhorar por um tempo, mas né, a longo prazo é uma coisa difícil. Como é que se faz num caso desse? Então, como é que você orienta os seus clientes para isso? Então, quando eu pergunto coisas de um para o outro e tudo mais, vem um ponto de interrogação na cara deles, como assim, olha, estamos juntos há tanto tempo, mas não sei responder essa pergunta sobre ele. Não sei responder mais essa pergunta sobre ela. Pessoal ou Coisa sexual? Simples. Não. Pode até ser no sexo, pode ser sobre o dia a dia do casal. Então, o que eu percebo é que o casal, com o passar do tempo nos relacionamentos, eles não têm mais diálogo. Esse é o grande problema das relações. Esse é o problema. Eles conversam assim, sobre trabalho, sobre os filhos, sobre dinheiro, fofocam da vida alheia, né? Mas não falam sobre eles, sobre a intimidade. Então, o casal se perde ao longo dos anos. É por isso que a relação, ela se desgasta. Porque aí o que acontece? Eu vou ter que imaginar o que ela quer. Que isso é uma coisa que acontece mesmo, porque tem o dia a dia. É verdade. Que acaba atrapalhando, né? Acho que o desejo sexual. Isso? Pode ser. O homem, ele tem uma praticidade em relação ao sexo que nós não temos. Então, ele... Tá bom, até discutiram por causa da educação que veio errada, que ele fez uma coisa... Mas ele tá pronto pro sexo daqui a pouco. A mulher amarra um bico desse tamanho, né? E não adianta porque não vai, porque ela tá toda envolvida com os sentimentos, né? Em torno do que aconteceu. Então, muito provavelmente, ela não vai ter sexo aquele dia e por vários outros dias também, né? Então, isso pode começar a minar uma relação. Ou desemprego, dificuldade financeira, de repente um falecimento. Então, o dia a dia não é muito fácil. Por isso que eu disse, se não tiver diálogo para que você não permita, para que você possa blindar a relação, né, fica muito difícil uma relação resistir. O casal pode até ficar junto, mas naquela base, né? Mas não é principalmente também porque no casamento a pessoa sabe que aquela pessoa tá ali, né? Tá casada, é diferente ainda, mesmo que você namore muito tempo, cada um tá na sua casa. Então, as pessoas, parece que no casamento acomodam um pouco. Quando a gente namora, a gente só vive a parte boa, né? Então, um encontra com o outro, tá todo mundo bonitinho, cheiroso, lindo pra se encontrar, não é assim? Agora, o dia a dia em que você acorda, vê aquela cara horrorosa de manhã, não é verdade? Você compartilha dos problemas diariamente. Se você não fizer alguma coisa pra poder dar uma blindada nessa relação, fica muito complicado. Se falta admiração, se falta conquista, né? O tempo todo você manter legal, atraente, bonito para o outro, enfim, isso tudo vai contribuindo para que não tenha mesmo mais uma relação sexual boa e prazerosa, né? Não tem como a coisa se manter. Pensa bem, né? Sabe que a Organização Mundial da Saúde, em 2002, fez uma pesquisa muito importante, porque ela diz o seguinte, que uma pessoa, para poder ter qualidade de vida, ela precisa ter 4 pontos na vida dela andando em equilíbrio. Seria a vida em família, Importantíssimo. não é? O trabalho,
Então, a gente precisa trabalhar naquilo que a gente gosta de preferência, né? E Sim. não só visualizar a questão monetária, Aham. lazer e o sexo. Se Uhum. qualquer um desses 4 pontos estiverem em desequilíbrio, todos os outros serão afetados também. A gente tem uma tendência a trabalhar demais, só olhar para o trabalho e não olhar as outras coisas. Às vezes a pessoa não tem tempo, assim, não dá um tempo para ela para ver como é que ela tá vivendo, né? Aí quando ela vê, já tá tudo desorganizado, já saiu tudo do controle. É não verdade, e não pode, a gente precisa procurar manter equilíbrio esses 4 pontos. E nesse caso aí do casamento com relação ao sexo, eu acho que deveria ter um contrato renovável. É isso? Né? Vamos rever as cláusulas, né? Porque tem uma cláusula aqui que já precisa mudar, né? Não, é verdade, porque às vezes vai passando o tempo e você não vê isso. Sem dúvida, é verdade. Outra coisa que tá super em moda, que se fala muito agora, é na bissexualidade. Principalmente eu tenho ouvido muito nas pessoas mais jovens. Que as meninas virou moda agora, a menina ficar com a menina, ela até pode ter um namorado, mas fica com a amiguinha. Moda mesmo, é isso que tá rolando? Então, a gente não fala muito em moda, né? Porque, na verdade, é na adolescência que você tem os seus hormônios à flor da pele e que, na verdade, você tá querendo conhecer esse mundo sexual, esse universo sexual. Então, às vezes, a menina, ou mesmo menino, não é bissexual ou não é homossexual, mas quer experimentar para ver como é que é. A impressão que eu tenho é que tá uma coisa muito livre, assim, que as pessoas não têm inculcação, como muita gente de um pouco mais idade, que esconde a homossexualidade, né, que não assume para a família e tudo mais. A impressão que eu tenho é que essa turminha mais novinha tá tirando de letra, assim, como uma brincadeira, não como uma coisa séria. Então, é que na adolescência também é onde você enfrenta tudo, né? Você fica de costas para a família, o mundo tá certo, mas a família não, né? Então, muitas vezes, aparecer com a menina, né? A menina aparecer com outra menina, o menino com outro menino, às vezes é uma forma de tentar agredir os pais, agredir a sociedade de alguma forma, enfim. E eles nem, na verdade, têm a orientação sexual voltada para bissexualidade ou para homossexualidade, enfim, né? Mas eu acho que falta muito diálogo entre os pais com os seus filhos. Que se você não abrir para conversar com o seu filho, você pode ter certeza que tem um bando de outras pessoas lá na rua que vão conversar e vão oferecer informações erradas para os seus filhos. E nesse caso que os pais vão no teu consultório para falar sobre isso, você pede para vir o filho, a filha? Não, porque o que eu peço, na verdade, é que muitas vezes eles procurem um psicólogo que atenda o adolescente, porque aí fatalmente esse psicólogo vai chamar os pais para fazer um trabalho em conjunto. Quando eu atendo os pais trabalhando a angústia deles. Então, assim, os pais criam toda uma expectativa para os seus filhos, né? Então, qual é a expectativa? Vai casar, vai ter filhos, né? Vai ser super bem sucedido. Qual é o pai e a mãe que não cria essa expectativa? Porque tem-se a impressão de que isso é a felicidade, né? Exatamente, né? que nem sempre. Foi assim, né? que a gente foi educado. Você casa, né? Tem filho, aí você faz uma família, aí você é feliz. E nunca se pensou que poderia ser feliz com alguém do mesmo sexo. Exatamente. O que hoje a gente vê bastante, e que as pessoas né? podem ser felizes assim. É quebrar com uma série de expectativas, né? De sonhos. Eles vão ter que renovar esses sonhos todos. Imagina, eu vou ter que agora pensar que meu filho ou minha filha pode ser feliz com uma pessoa do mesmo sexo. Como eu vou fazer? Mas acho que muitas vezes pode ser por carência também, não é não? Pode ser por carência, pode ser por curiosidade, pode ser realmente pelo desejo sexual forte que tá vibrando aí dentro dela, ela quer experimentar ou dentro dele, enfim. Aí é uma coisa orgânica, fisiológica ou não? Então, não sabemos dizer isso ainda, né? A ciência ainda está estudando. Tem um grupo na Europa que está desenvolvendo trabalhos muito interessantes em relação à bissexualidade, à homossexualidade. Esse grupo de estudiosos já vem mostrando que, muitas vezes, a homossexualidade, a bissexualidade já pode ser definida até mesmo no útero materno. Então, as pesquisas hoje estão sendo desenvolvidas a cada dia, então a gente não tem essa questão como fechada, né? Que o meio também contribui. Então, se você pega, por exemplo, um pai ou uma mãe que é extremamente radical em relação à homossexualidade ou à bissexualidade, isso pode contribuir para que o filho ou realmente abomine isso tudo, né? E aí faça barbaridades, como a gente vê por aí, contra essas pessoas,
ou então realmente acabem levando a sua orientação afetiva sexual ou para homossexualidade ou para bissexualidade, enfim. E outra coisa que eu acho um tema assim que não se fala, não se conhece, né? Ninguém chega e fala, eu sou ninfomaníaco. A não ser no seu consultório, lógico. Então eu queria saber como é isso, qual é o número, esse número é grande, que tipo de problema a pessoa tem sendo um ninfomaníaco e como é que se trata isso, da onde vem, quer dizer, enfim, quero saber tudo. Então, ninfomaníaca é um termo que a gente utiliza para mulheres somente que são compulsivas sexuais. Ah, é só para mulheres? Só para mulher. No caso dos homens, a gente utiliza um termo que é o donjuanismo, por exemplo, né? Mas, assim, tudo isso quer dizer uma pessoa que é compulsiva para o sexo. Da mesma forma que existem pessoas compulsivas para comer, para jogar, existem pessoas compulsivas para o sexo. E isso é uma patologia que precisa ser tratada com medicação mais psicoterapia. Por que uma pessoa ela é compulsiva sexual? É importante a gente diferenciar uma coisa da outra, porque tem gente que fala assim, meu parceiro gosta de sexo todos os dias, então ele é compulsivo sexual? Não, não é bem assim, né? O que é considerado um compulsivo? O compulsivo sexual é aquela pessoa que passa, às vezes, 15 horas na frente da internet, do computador, né? Só vendo coisas de sexo. Nossa, mas precisa ter tempo, né? Exatamente. Ou então é aquela pessoa mas isso que não é está falta trabalhando... de ocupação? Não, porque a pessoa ela fica tomada por uma ansiedade não consegue tão fazer forte, nada. ela não tem controle sobre isso, né? Nossa. Então é aquela pessoa que está trabalhando, ela para de tempos em tempos para poder ir no banheiro se masturbar. As palavras, as conversas, tudo tem sexo. Então a vida dessa pessoa é em torno de sexo. São pessoas que chegam a ter até mais de 100 parceiros sexuais. Então, é muito complicado. E essa pessoa disfarça? Por exemplo, eu posso ter um amigo assim e não saber que ele é? Não, é muito difícil. Porque deve vazar, se você né? Exatamente, você percebe, porque a pessoa, ela fala. Então, eu conheci outro dia uma moça que ela é ninfomaníaca e ela dizia pra mim assim, eu não sei sair de casa sem me masturbar. E pra dormir eu também tenho que me masturbar, porque é calmante pra mim. Já transei no porta-mala do carro, já transei não sei o quê, e várias vezes ao dia. Entende? Então é uma pessoa que vivencia o sexo na vida dela. Mas é um problema, né? Porque principalmente se a pessoa é sozinha. Sem dúvida. Então, às vezes, são homens ou mulheres até que são casados, mas que acabam desmanchando uma relação porque não aguenta o ritmo dessa outra pessoa. Ou então porque o dinheiro é todo gasto com essas coisas de sexo. E aí o casal não progride por causa disso. Então, precisa tratar. Não se sabe por quê, mas há muito mais compulsivos sexuais do sexo masculino do que o sexo feminino. Não teria a ver com hormônio? Não necessariamente, não. E não dá pra saber o que causou psicologicamente em consultório, você consegue identificar? Dá. A gente sabe que muitas vezes foram crianças na infância que foram espancadas, sofreram violência, não necessariamente violência sexual, e aí elas veem o sexo como uma forma de aliviar suas tensões. É um trabalho bem complicado de psicoterapia, tem que ser associado à medicação, porque só a psicoterapia a pessoa não consegue nem te ouvir. Então precisa tomar uma medicação para baixar um pouco a bola da pessoa e a pessoa poder ouvir o que a gente trabalha na terapia. E que tipo de medicação é essa? Para ansiedade Depende, mesmo? pode ser para ansiedade, antidepressivo, aí o médico é que vai avaliar, né? É um trabalho bem importante. Bem importante. Existem serviços públicos que atendem, a gente tem um grupo muito interessante na Unifesp. Então, quem está nos assistindo, de repente, está passando por isso e não pode pagar um tratamento num consultório particular, pode ir lá no PROAD, no Hospital São Paulo, né? Que é na Unifesp. Tá. Ótimo. Agora, outra tendência que a gente ouve falar muito hoje é no swing, né? Swing, que seria a troca de casais. Isso. Mas eu já ouvi muito dizer que é uma enganação, que o swing é uma pessoa que pega uma prostituta e leva para dizer que está com um casal, para poder fazer e não sei o quê. Então, eu queria saber de você, que tem conhecimento, né? Sim. Queria que você dissesse o que você ouve, o que você trabalha e atende sobre o swing. Para que isso aconteça, é muito importante que o casal ele esteja em comum acordo com essa história. Porque o que eu vejo? Principalmente os homens são apaixonados pelo swing, querem trocar e conhecer outras mulheres com o consentimento da esposa, né? Ela até vai,
porque ela não quer perder o marido. E aí ela se submete a uma condição que ela vai ficar muito mal. Ela vai sair disso pior do que ela entrou. Porque aí começa inevitavelmente os questionamentos. Será que com quem ali transou foi melhor que eu? Será que a outra lá teve orgasmo? Sinceramente, será que... Entendeu? Eu acho que tem 3 coisas que, a princípio, já seriam questionáveis. Primeiro, você pensar que como é que o cara não tem ciúme, né? Depois, de realmente ver o cara ali, né? E depois como é que essa relação fica? Então, por isso que o casal tem que estar em comum acordo com essa história. Porque aí o casal que é swinger mesmo, e eles procuram casas que são especializadas nisso e que rola um grande respeito, viu? Ninguém fica mexendo com a mulher do outro à vontade. Mas assim, pode não acontecer, como tudo, de se apaixonar. Sim. Quando eu apresentar meu programa, eu fui para mostrar como é que é, né? Então, assim, uma casa swing, você chega no primeiro ambiente, é um bar. Tem um respeito entre as pessoas que frequentam aquele lugar. O que, na verdade, eu questiono é o antes disso tudo. O casal tem que estar muito afinado com esse assunto. Porque senão rola todos esses questionamentos que você falou. Mas mesmo afinado. É muito difícil não dar certo. Porque é um casal que, assim, curte esse tipo de coisa. É uma prática. É uma variação do sexo. Assim como um sexo oral, um sexo anal, que é feito só entre os dois ali. Então, o swing é a mesma coisa. É uma prática que o casal curte quando estão afinados. Porque quando não tá, dá um monte de problema. Imagina, e você recebe muita gente. Eu recebo mais quando eles não estão afinados. Às vezes é o homem que fica com um negócio na cabeça, então ele às vezes questiona, será que o pênis dele era maior que o meu? Será que o negócio lá foi menor lá do que normalmente as pessoas comigo? assistem, né? Um presencia o outro. Depende também, porque nesse primeiro ambiente de bar, tá todo mundo vestido. Agora, se você quiser mesmo praticar o swing, aí você entra para um outro ambiente. E aí você escolhe as salas onde você vai. E tem gente que vai só pra olhar e não faz nada tem também, gente que vai só de curioso. olhar, só pra circular lá e tal. Falando né? em olhar uma outra parte é o voyeur, né? Verdade. Que aí não tem nada a ver com o swing, é uma outra coisa. Não, mas tem aquele cara que gosta de ver a mulher dele com o outro. Então esse é um voyeur. E não só a mulher dele, mas ele gosta de ver tudo aquilo que tá ligado a sexo. Mas ele não pode ser visto. Bom, quem não gostaria de ver também? Eu acho que todo mundo tem a curiosidade, né? Sempre tem uma curiosidade ou outra, né? Mas ele se excita e muitas vezes ele se satisfaz se masturbando ao ver uma outra pessoa, né? Ô, Carla, você é presidente da Associação... Isso, Brasileira de Sexualidade. Exatamente. E você se formou como psicóloga, por que você partiu para sexologia? Olha só, eu vim de uma família extremamente religiosa, que esse assunto sexo era muito privado, talvez seja por isso mesmo, né? Eu queria respirar, né, um pouco essa questão tudo que do sexo. é proibido, né? Deixa eu ver como é que é. Mas quando eu estava no 4º ano da faculdade, eu tive uma aula com um professor que hoje, inclui, é meu mentor, vamos dizer assim, que me mostrou o trabalho do psicólogo na área da sexologia. E eu achei muito fascinante aquilo. Na aula ali eu gostei. E aí eu fui conversar com ele e ele me colocou para fazer estágio numa clínica que era top aqui em São Paulo. Foi a oportunidade que eu tive de ter uma formação com os médicos bambambãs mesmo na área de sexualidade. Então hoje eu já estou atuando há 23 anos, né, em consultório, desde que eu me formei. Não parece, viu, que você tem isso de profissão. Beleza. E então foi isso. De lá, desde que eu estava no 4º ano da faculdade, eu nunca trabalhei em outra área. Já foi direto para isso. Exatamente. E é bem gratificante, né? Deve ser bem gratificante. Adoro. Atender casal, então, para mim, é quase orgástico. E consegue resolver? Eu adoro. Consegue resolver quase todos os problemas? Nem sempre, ou não? né? Porque não depende só de mim, né? Muitas vezes aquele casal é um casal que desiste por algum motivo no meio do caminho. Mas eu tive bons resultados já, com Agora, certeza. de tudo que você já viveu nesses 23 anos aí, o que tem alguma história que tenha sido mais gratificante, que você se lembre para contar pra gente aqui? É um casal que ela tinha dificuldade para ter orgasmo, um casamento assim por um fio mesmo para acabar, porque ela se sentia muito diminuída.
Ele foi compreensivo até um certo ponto, depois ele já achava que ela já estava assim, fazendo o corpo mole, já não queria mais, e não era verdade, é porque ela estava se deprimindo a cada dia por conta dessa questão. Muitas vezes eu passava os exercícios para o casal fazer em casa e ela mesmo boicotava a si mesma, né? Por pura vergonha, ela realmente medo de tinha falhar, né? medo de falhar, sabe? Ela não descontraía, não relaxava. Foi muito bacana porque foi uma choradeira terrível quando ela teve o primeiro orgasmo, depois de um tempo de tratamento, e ficou com muito medo de depois não ter mais. O casal evoluiu muito bem, receberam alta depois de 2 anos, 2 anos e pouquinho. É um trabalho, né? É um trabalho que exige paciência. Semanal, né? Tem que ir toda semana. Mas isso é comprometimento do casal, né? Eu acho muito bonito isso. Muito, porque se não tiver isso, eu não posso fazer milagre, né? É que é difícil passar, né? Pra vocês a emoção do que foi na hora. Você tá passando. Assim, eu acho o chororô todo, conseguiram, era uma alegria. Eles comemoraram com uma viagem. Foi muito legal, foi muito bonito. Olha, o teu trabalho realmente é bonito, maravilhoso. Realmente. Acho que é importantíssimo, né, gente? Sexo é vida, é tudo, né? É, verdade. E queria mais uma vez falar do seu livro, Sim. Sexualmente, Nós Queremos Discutir a Relação. Esse livro, ele está sendo vendido na Livraria Cultura e também só na Cultura ou então na própria editora. Que aí tem que entrar no site que é o biblioteca24horas.com. Tá. E se você quiser passar um contato seu também. Tem o meu site, né? Que é o Carla Secarello, com 2 L's, tudo junto.com.br. E o meu telefone, que é o 3884-2059, aqui em São Paulo. Olha, muito obrigada. A gente tem muito para conversar. Vou chamar você muitas vezes aqui, porque os temas não acabam. E eu acho que é importante a gente poder, de alguma forma, sempre tem alguém que vai aproveitar essa conversa que a gente está tendo, que ou tem um problema, ou tem alguém conhecido que tem o problema, que pode indicar um bom profissional, ou pode esclarecer uma dúvida. Então, acho de extrema importância e te agradeço muito pela presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, viu? Mais uma vez. Agora, eu tenho um presente da Copenhague para você. Mas isso tem tudo olha. E presente para você também, né? Delícia. Tá lá resolvendo as suas questões com a pessoa amada. Compra um chocolate que também ajuda bastante. Não tenha dúvida, o chocolate estimula a zona do prazer, né? Então. Muito obrigada. Copenhagen.com.br. Muitos chocolates dele, um mais gostoso do que o outro. E é uma delícia esse aqui, né? Eu adoro. Muito obrigada. Olha, um beijão pra você. Mais uma vez, sucesso parabéns. aí pra você, viu? Muito obrigada. E beijão pra você. Este programa tem o apoio cultural Copenhagen e Lua Music.